Olá, graça e paz, como é que você está? Eu quero te dizer uma frase para você levar para a sua vida. Dispense os tapinhas e os elogios. Por quê? Se você for aquela pessoa que só movimenta através de elogio, de impulso, de incentivo, de aplauso, de gente ajudando, de gente fazendo, você vai parar a partir do momento que você não tiver isso. E se você é aquela pessoa que para por causa de críticas, de comentários, de falatórios, de indiretas, de inveja, de pessoas tramando contra você, você também vai parar. Você precisa entender que a sua roda da vida, ela gira a partir do momento em que você roda essa roda. A gente sabe que o diabo, ele é sim o nosso principal inimigo. A nossa luta não é contra carne e contra sangue, é contra os principados e potestades que acabam usando carne e sangue para nos atingir, nos afetar. Por isso que você precisa entender que existem sim pessoas que às vezes não estão sendo usadas pelo diabo, às vezes a pessoa realmente não gosta de você e tá tudo bem. A gente não gosta de todo mundo, né? A gente tem que amar, desejar que aquela pessoa seja salva, falar de Jesus para aquela pessoa, mas a gente sabe que tem pessoas que têm comportamentos difíceis e por algum motivo a gente acaba não gostando daquela pessoa. Então entenda, você não é o alecrim dourado que todo mundo vai gostar a partir do momento que você também não gosta de todo mundo. A questão é quando você permite que principados e potestades que estão usando carne e sangue para te atingir, eles consigam vencer. Ninguém pode controlar a sua mente. Você quem dá poder para as pessoas. Se você permitir que as pessoas controlem e dominem a sua mente, você vai sim ter muito problema em relação a isso. Se você precisa de elogios para se mover e se você para por causa das críticas, não são os elogios nem as críticas, e sim o poder que você dá para isso. Se você é aquela pessoa que quer ser aplaudida, quer ser reconhecida, eu vi hoje uma frase que eu achei muito engraçada. Lugar de igreja, igreja não é lugar de reconhecimento. Quer ser reconhecido, vai para o IML. É pesado ir para o IML, né? Mas a verdade é que se você quer reconhecimento o tempo todo, elogio, se você quer essa visibilidade, você vai ter muita dificuldade em fazer as coisas. Por quê? Tudo aquilo que você precisa de validação, muito provavelmente é uma ferida emocional que não foi tratada, não foi curada. Se você é a pessoa que precisa de ajuda, precisa de auxílio, você está sempre precisando de pessoas, você precisa enxergar que tem algo que não está certo. Porque o nosso principal, a nossa dependência única e exclusiva tem que ser no Senhor. Primeiro lugar é sempre Deus, você tem que ser totalmente dependente dele. Quando uma mãe tem ali o seu bebê, ele é 100% dependente dela. A única coisa que ele não precisa dela é o quê? Para chorar, para fazer cocô, né? Mas, para N coisas, se ela ficar sem dar de mamar, se ela ficar sem cuidar, trocar fralda, dar banho, esse bebê vai morrer. Ele precisa daqueles cuidados. E assim tem que ser a nossa vida com o Senhor. A gente precisa ser totalmente dependente dele. Mas isso não quer dizer que você vai ser um bebê, que você não vai fazer nada, que você não vai agir, que você não vai tomar as rédeas de determinadas situações. Tem uma enorme diferença entre quando você quer ir para um lugar através da direção do Senhor e quando você quer ir para um lugar fazendo tudo na sua vontade, na força do seu braço. O carro, ele vai para vários lugares a partir do momento que tem um motorista ali guiando. E assim você tem que ser, esse carro que vai para todos os lugares e o Espírito Santo ali habitando em você, te guiando para todos esses lugares que forem direcionados pelo Senhor. Por que que elogio é perigoso? Ele pode inflar o seu ego, ele pode fazer com que você deixe a humildade de lado e comece a entrar para a vaidade, para o orgulho, arrogância, soberba. Humilde é aquela pessoa que sabe as qualidades que tem, sabe a capacidade que tem, sabe explorar e usar tudo isso, mas sabe reconhecer que não seria nada disso se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor. Quando você vê uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, ela sabe tudo que ela tem, em tudo que ela é boa, só que ela se coloca como principal responsável. Eu sou, eu faço, eu consigo, eu não preciso, eu posso. E a gente sabe que é tudo pela graça e pela misericórdia. Se Deus puxar da tomada, né, não dá mais nada, não sobra, não canta, não prega, não faz mais nada. Por isso que você tem que tomar cuidado com os elogios.
Se você é aquela pessoa que tem uma ferida de rejeição, você precisa tratar essa ferida. Um tempo atrás eu fui lavar aquele ralinho que fica na pia para não descer comida, e eu não sei o que eu aprontei, que na hora que eu fui virar, cortou meu dedo. Gente, foi um corte pequeno, mas foi muito fundo, saiu muito sangue. E todas as vezes que eu ia fazer alguma coisa depois, aquele corte ficava doendo, ficava me machucando. Essa ferida, a partir do momento enquanto ela ainda estava ali aberta, né, aquele machucado, tudo que eu fazia doía. Só que existe uma enorme diferença entre eu começar a ferir pessoas porque eu estou ferida e entre eu entender que aquela ferida não me define e aquela ferida não é aval para eu ferir outras pessoas. Aquela ferida, aquele cortezinho, por menor que fosse ou por maior que fosse, aquele corte não tem o poder de cortar ninguém. Eu posso passar o dedo cortado em qualquer pessoa. Aquele corte não vai cortar uma pessoa. Mas a minha decisão de pegar algo e cortar uma pessoa, aí sim. E é nisso que a gente precisa ter maturidade emocional, espiritual, entendimento acerca de que inteligência emocional, domínio próprio, é você decidir agir de forma racional e não de forma emocional. Quando Noemi, que para mim é um melhor exemplo acerca disso, Noemi significa doce. Ela mudou o nome dela para Mara, que significa amarga. Ela perdeu o marido, os 2 filhos. É muito justificável entender essa mudança dela. Ela passou a ser uma mulher órfã, ela passou a ser uma mulher viúva, ela passou a ser uma mulher que perdeu os filhos, e vale lembrar que quando perde a mãe ou o pai se torna órfão, quando perde o marido ou a esposa se torna viúvo, mas quando perde os filhos, não tem nome, né? Não tem nome para essa dor inominável. Então ela estava vivendo 3 lutos pesadíssimos. Ela não deixou que a dor fizesse com que ela ferisse pessoas que não tinham nada a ver com aquilo. E isso fica bem claro a partir do momento em que ela usa todos os recursos que ela tem dentro dela para ajudar a Ruth a ter um bom casamento. Existem coisas dentro da gente que são maravilhosas e é a gente que decide colocar para fora ou não. Quando você começa a ter entendimento de que aquilo que está do lado de dentro é decisão sua se vai sair ou não, como vai sair ou não, isso é responsabilidade sua. Ela entendeu que a amargura que ela sentia não tinha motivo para ela despejar em Ruth. E isso é inteligência emocional, é você entender que uma ferida não é capaz de definir o que você vai fazer. Ela pode te deixar amargurada? Pode, mas as suas ações, elas não devem ser comprometidas por causa disso. Você não é o que te fizeram, você não é o que te aconteceu, você é o que você decide fazer acerca do que te aconteceu. Se a sua decisão for ferir pessoas, você, além de ser uma pessoa ferida, você é uma pessoa que fere. Estar ferida não quer dizer que eu tenho que ferir pessoas. Por isso que os elogios, eles são muito perigosos, porque eles começam a inflar o nosso ego. A gente começa a se achar bom demais, grande demais, não preciso de ninguém. Eu sou boa, eu sou a cara, eu consigo, eu posso. E quando vem uma crítica, dependendo da forma que vem, mesmo sendo uma crítica construtiva, isso não é bem aceito. Existem pessoas que não aceitam ser criticadas, corrigidas, exortadas, ensinadas. Por quê? Aí vai entrar a ferida de rejeição. Lembra que eu falei do corte no dedo? Pois é. Esse corte, ele estava doendo até que um dia aquilo dali fechou e acabou, passou. Quando você tem essa ferida de rejeição, que em sua grande maioria foi gerada na infância, a gente mora em um país, o Brasil, por exemplo, ele é assim, um número exorbitante de crianças que não têm o registro paterno, não conheceram o pai, não convivem com o pai, ou tem o pai dentro de casa e é a mesma coisa de não ter, e em muitos casos é melhor se não tivesse. Então, esse bloqueio de paternidade, essa ausência paterna é muito grande no Brasil, eu imagino que seja em outros países também. Quando cresce com essa ferida de rejeição, e pode vir também por parte de mãe, pode acontecer de diversas formas, mas eu vou pegar como exemplo a ferida de rejeição paterna. Isso pode atingir vários níveis de interferência em relação a você ter relacionamentos saudáveis, de você realmente entender como você merece ser tratado e acaba recebendo relacionamentos ruins e acha que isso é normal. A ferida de rejeição, ela vai fazer com que você não aceite ser rejeitada, só que de uma forma muito errada. E aí você começa a rejeitar pessoas que não te rejeitaram ou que não fizeram nada.
rejeita instrução, rejeita ensino, rejeita correção, rejeita amor, rejeita elogios, rejeita presentes. Tem pessoas que não conseguem lidar com o fato de serem cuidadas, porque lá atrás elas não foram cuidadas, e aí hoje, quando ela vai ser cuidada, ela não consegue lidar. O padrão de comportamento dela é o de rejeição. Então, quando vem alguém para acolher, ela não consegue identificar. Por isso que é necessário você tratar essas feridas. Quando vem a crítica de uma forma destrutiva, para poder te... Qual que é a diferença de confronto e afronta? O confronto é para extrair o melhor de você, em cima daquilo que você está fazendo errado, para você ter o melhor resultado. A afronta é para mostrar aquele erro, só que de uma forma pejorativa, de uma forma para te humilhar, para te magoar, sabe? Para arrasar com você. Essa é a diferença de confronto e afronta. Muitas pessoas, quando são confrontadas por causa da rejeição, elas entendem aquilo como afronta. Lembra quando a palavra vai dizer para a gente não jogar pérola aos porcos? Porque o porco está na lama, ele enxerga as pérolas como pedrada. Ele não enxerga valor naquelas pérolas. Ele vê aquilo dali como sendo uma pedrada. Então, entenda que o elogio, ele pode sim ser bem recebido, mas não seja uma pessoa que se move por causa do elogio. A crítica, ela precisa sim ser analisada, mas não seja a pessoa que para por causa de uma crítica. Por quê? Às vezes uma pessoa está te criticando, às vezes até de uma forma dura, sabe? Bem ruim. Mas tem verdade naquilo dali. Você precisa examinar, seja a pessoa que coloca filtro. Se alguém te elogiou, põe filtro também. Porque às vezes aquele elogio é uma bajulação, às vezes é mentira, às vezes ela está te elogiando e nem é daquela forma, mas é para poder ficar puxando o seu saco. Às vezes ela quer fazer você se sentir bem quando aquilo dali que ela está falando não é verdade. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o elogio, por isso você tem que tomar cuidado com a crítica, porque às vezes a crítica é totalmente mentirosa, mas às vezes a crítica, mesmo de forma dura, ela é verdadeira. A gente precisa entender que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, é principados e potestades. Só que principados e potestades vão usar carne e sangue para nos atingir. E quem dá poder para essas pessoas é você. É você. A partir do momento em que você fala, fulano acabou comigo, você permitiu com que aquilo que ele falasse ou fizesse acabasse com você. Quando você começa a blindar sua mente, a guardar o seu coração principalmente, a cercar o seu coração para não permitir que qualquer um entre e saia, quando você começa a vigiar o que você escuta, o que você vê, às vezes você pode ouvir uma palavra terrível, alguém pode falar algo pesadíssimo para você. O que você vai fazer com o que você ouviu? Você vai ficar ruminando, remoendo, vai ficar igual vaca, sabe? Come, volta, vai deixar aquilo criar vida? Ou você vai jogar isso fora? Aquilo que as pessoas fazem conosco só vai ter poder se a gente der poder para elas. Ninguém tem poder de fazer nada com você, somente Deus. O diabo ele vai usar as pessoas para te atingir, ele vai minar sua mente, ele vai lançar setas. O que ele puder fazer, ele vai fazer. Mas quem cai nisso ou não é você. Quando a gente vê, por exemplo, um passarinho que está ali aquela gaiola, não foi a gaiola que prendeu ele, foi ele que se permitiu ser preso. Por isso você tem que tomar cuidado com essas armadilhas, seja a armadilha do elogio, do tapinha nas costas, seja a armadilha da crítica. Porque às vezes a gente está aceitando elogio que não está nos fortalecendo, nos auxiliando em nada, mas está dispensando aquela crítica que serve para nos conduzir para aquilo que Deus realmente quer. Eu sou a Natália, falando logo no final. Se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo. Eu sou a Natália Xavier, terapeuta. Sou cristã, casada, tenho 2 filhos, estudo teologia, uso minhas redes sociais para falar acerca da palavra, do mundo das emoções e vários outros assuntos. Se você gostou, mande esse vídeo para outras pessoas, se inscreva, deixe aqui seu joinha para o YouTube entender que esse assunto é bom, é relevante, para poder mandar para mais pessoas. E eu quero que você tenha esse entendimento. É muito bom ser elogiada, é muito bom ser corrigida. Tudo dentro da medida certa, para que os elogios não te façam ter um ego inflado e as críticas não te parem. Entenda que aquilo que você tem que fazer é você quem tem que fazer. Deus te chamou para fazer, vai lá e faz. Deus quer que você faça, vai lá e faz. Se tem alguém te elogiando, amém, obrigada. Recebe e pronto.
mas não fica envaidecida por causa daquele elogio, não fique projetando expectativa nas pessoas acerca de você. Fulano tem que fazer para mim, ciclano tem que isso, beltano tem que aquilo. As pessoas não te devem nada, da mesma forma que você não deve nada para as pessoas. A gente tem essa necessidade de querer ser amado por todo mundo, e quando tem aquela ferida de rejeição latente, aí que quer ser aceito por todo mundo mesmo. Cuidado com isso. Você não gosta de todo mundo, então não espere todo mundo gostar de você. Quanto mais você tiver amadurecimento emocional, quanto mais você tiver esse crescimento e entendimento de que ser elogiado é muito bom, mas ser corrigido é muito melhor, você vai ver que é muito melhor você estar na direção de Deus, na vontade de Deus, do que na permissividade do inimigo. Que esse vídeo possa ter falado com você. Se você gostou, não deixe de se inscrever. Tem muita gente que assiste os vídeos aqui e acaba não se inscrevendo. Compartilhe. Eu uso o meu Instagram para poder mostrar um pouco mais do meu dia a dia e tudo. Se de repente você quiser fazer parte de alguma coisa, seja do resgate das leoas, quiser fazer terapia comigo, quiser adquirir algum produto no Instagram, lá na bio tem os produtos que eu tenho. Tem e-book falando sobre arrumação de casa para você conseguir manter sua casa arrumada de forma leve, prática. Tem mesa posta para você ter uma mesa posta com aquilo que você tem em casa de uma forma bem fácil. Tem vários e-books, tem vários materiais lá. Eu tenho certeza que vão ser bênção na sua vida. Então é isso. Dispense elogios e tapinha nas costas e não fique de cara feia quando você receber uma crítica, mesmo que seja dolorosa. Às vezes, Deus está te corrigindo através delas. Graça e paz.